Olá, amigos do Sistema Rural de Comunicação. Nós estamos dentro da Semana Mundial do Meio Ambiente e nada melhor do que conversarmos hoje sobre esse assunto, sobre vários assuntos, com os professores Antônio Monteiro e Pablo Forlan, da Faculdade Católica Santa Terezinha, e também com os alunos Frank Fernandes e Ailaine Barbosa. Professor Pablo, como é que a faculdade vem vivenciando essa Semana Mundial do Meio Ambiente? Olá, Marcos. Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes. O prazer é nosso, mais uma vez, estar aqui na rádio para trazer informações importantes à população. Nessa Semana Mundial do Meio Ambiente, a faculdade ela vem com alguns esforços importantes, sobretudo no que se refere à conscientização da população, né, seja daqui de Caicó ou da região, em relação a alguns assuntos que dizem respeito à Semana do Meio Ambiente. Dentre eles, a gente tem aí coleta seletiva do lixo, nós temos a conscientização da água, a conscientização do consumo de energia elétrica, como fazer um descarte adequado do lixo eletrônico. Então, todos esses temas estão sendo trabalhados nessa Semana do Meio Ambiente, né? Claro, de forma virtual, porque nós não temos condições ainda de desenvolver ações mais efetivas junto à população, próximo à população. Então, nós estamos desenvolvendo virtualmente. Então, todos esses projetos, né, que eu acabei de citar aqui, eles têm relação com a Semana do Meio Ambiente e são projetos que buscam, em um primeiro momento, conscientizar as pessoas, né, porque a gente entende, enquanto instituição de ensino, que o primeiro ponto necessário à mudança é a gente conscientizar as pessoas, educar as pessoas para que elas tenham o conhecimento e a informação à disposição para poder mudar o comportamento e as atitudes. Então, para nós, esse momento de conscientização, ele se faz imprescindível para que, em um segundo momento, a gente venha também atuar com ações mais efetivas. Professor Antônio, seja bem-vindo aqui ao nosso Sistema Rural de Comunicação. Eu imagino que a própria faculdade ela tinha toda uma preparação, né, para viver essa semana, com atividades. Infelizmente, a pandemia deve ter prejudicado, mas vocês conseguiram, por exemplo, desenvolver com os alunos alguma programação mesmo em forma virtual, professor? Sim, há sempre, aliás, ao longo de todo o semestre temos vindo a desenvolver algumas atividades que não eram específicas para esta semana, mas que também podem ser usadas durante esta semana. Mais propriamente, todas as matérias que nós damos estão enquadradas e são plenamente utilizáveis por toda a sociedade, e isso eu quero aqui destacar a ação que as universidades vêm tendo no desenvolvimento não só de métodos, como de tecnologias, como ainda a sua abordagem, e muitas vezes vejo por parte do poder político, principalmente, e quem faz a gestão de todo o setor público, algum desprezar pelas opiniões dos cientistas e de quem desenvolve toda essa matéria humana, e isso eu fico um bocadinho desgostoso. No entanto, nós temos bastantes atividades que são desenvolvidas ao longo dos semestres, e esperamos que os nossos alunos saiam com as capacidades necessárias e suficientes para que, junto da sociedade, nos trabalhos que eles vão ter, nas suas atividades, consigam aplicar todo o conhecimento que desenvolvemos, não só nesta semana, mas, como já disse, ao longo de todo o curso também. Agora, dentro da realidade do Seridó, por exemplo, quais são os projetos que vocês estão discutindo nesta semana? Aqui particularmente, diga, professor Paulo, mas eu depois posso desenvolver aqui um outro, mas diga, por favor. Então, nessa Semana do Meio Ambiente, o nosso foco ele está voltado para
4 frentes, né, específicas, como eu já citei aqui, é a coleta seletiva do lixo, o descarte do lixo eletrônico, o consumo consciente da água e o consumo consciente da energia elétrica. Se nós formos perceber, Marcos, nós estamos vivendo um momento de pandemia e 3 dessas frentes estão muito relacionadas a esse momento que nós estamos vivendo. Então, qual o momento? O momento é de isolamento, as pessoas estão passando mais tempo em casa, não é? E aí a gente entende que o consumo de energia, ele teoricamente irá ser maior, o consumo de água também, né? E pode ser que haja também um aumento significativo da produção de lixo domiciliar. Então, a gente trabalha nessas 3 frentes e, além delas, a gente ainda tem a frente do lixo eletrônico, que a gente percebe que é uma problemática também muito comum às outras regiões. Agora, claro, esse trabalho é um trabalho inicial, é um trabalho de conscientização, mas a faculdade ela pensa em desenvolver ações mais efetivas, considerando os diversos problemas que existem aqui na nossa região. Outro dia, acompanhando o seu blog, né, eu vi a sua reportagem trazendo a problemática do lixo no Rio Barra Nova. Não é? Então, aquilo é um problema seríssimo, um problema ambiental seríssimo. Então, eu até, diante daquela sua reportagem, eu coloquei para os meus alunos e até para o professor Antônio, como nós devemos nos portar enquanto universidade, faculdade, enquanto instituição educacional, o que nós podemos fazer para melhorar essa realidade, né? Então, essa problemática a gente já está discutindo para que a faculdade ela possa desenvolver aí alguma atividade, alguma prática que possa amenizar ou mitigar os efeitos que esse problema vem trazendo do município de Caicó, né? E aí a gente tem outros problemas, a gente sabe que existem a poluição dos nossos rios, né? Tanto o rio Siridó, o rio Barra Nova também, a gente sabe que é muito poluído, né? A gente sabe que nós sabemos que as margens dos rios, elas foram destruídas. Enfim, então existem um conjunto de problemas que a gente tem nos preocupar, que nós temos nos preocupado, né, e que tem fazido parte tem feito parte das discussões que nós travamos na faculdade para ver como nós podemos, de alguma maneira, ajudar o município e a população em relação a esses problemas. Então, você toca numa temática bem interessante, que é, por exemplo, essa questão do lixo aqui em Caicó. A impressão que passa é que falta uma educação ambiental, né? Então, o maior desafio, por exemplo, de vocês, professores e alunos, né, que estão à frente desse projeto, é levar essa educação ambiental, tirar um pouco da faculdade, levar para as pessoas. Isso é muito fácil ou é um pouco difícil? É fácil, mas eu não vejo como difícil. Eu vejo como fácil, mas ao mesmo tempo eu digo que é desafiador. Né? É desafiador na medida que a gente, eu, por exemplo, venho de uma realidade em que na minha formação, né, eu digo do ensino fundamental, do ensino médio, eu não tive, por exemplo, uma disciplina específica de educação ambiental. Então, as pessoas elas foram formadas dessa forma, né? Sem essa educação ambiental, pelo menos boa parte de nós. Né? Agora, as atuais gerações, elas estão, digamos, em uma situação mais confortável no que se refere a isso, porque o governo já tem, eu digo o governo no sentido abrangente, né? Já tem se preocupado inserir a educação ambiental nos diferentes níveis de ensino. Você ter ideia, na educação superior, no ensino superior, a educação ambiental já é um requisito necessário e fundamental, de acordo com o Ministério da Educação. Então, eu não vejo como algo difícil, mas é desafiador na medida que as pessoas já têm uma cultura, e aí a gente precisa quebrar esse paradigma que foi criado para introduzir um novo paradigma, que é esse paradigma
do consumo consciente, do respeito ao meio ambiente, né, da sustentabilidade, que infelizmente muitas pessoas ainda não têm. Professor, antes de passar aqui para os alunos, que eu tenho certeza que a Elaine e o Frank já estão ali já ansiosos para realmente dar contribuição nesse debate. Professor Antônio, além de também discutir, por exemplo, essas temáticas na sala de aula, a faculdade, o curso do qual você faz parte, também, por exemplo, dá algumas orientações, dá algumas diretrizes para que Caicó possa fazer um aproveitamento melhor da água da chuva, uma coleta de lixo responsável, possa reduzir, por exemplo, o consumo de energia. O curso também tem essa missão de dar algumas diretrizes, algumas sugestões? É óbvio que todas as instituições de ensino têm essa responsabilidade de mostrar o caminho certo do ponto de vista científico, obviamente, e têm que fazer esse trabalho. Nós esse há algum tempo, um pouco antes da pandemia, entretanto não foi possível desenvolver mais esse acordo que nós temos com a Prefeitura de Caicó, mas esperamos vir a desenvolver mais trabalho com a Prefeitura até para também conseguir fazer um enquadramento dos alunos que vão saindo, formados no mundo do trabalho. De qualquer maneira, aquela questão que o professor Pablo citou há pouco, da questão da educação, é essencial, mas não é única. É preciso que haja uma frente de trabalho nas áreas tecnológica, de investimento. Por exemplo, eu vejo aqui muitas cidades que dizem que têm saneamento. Na verdade não têm uma estação de tratamento de águas, têm apenas recolha, a coleta da água de esgoto. Vejo muita gente a dizer que tem um aterro. Na verdade não tem um lixão. Tem um lixão que não consegue coletar o churume, não consegue controlar o biogás que é produzido, não tem, na verdade, quando o aterro sanitário foi, digamos que, inventado, desenvolvido, ele estava em fim de linha, não no princípio da linha. Então nós temos que desenvolver primeiro aquilo que está descrito na Política Nacional de Ambiente, que é reciclar, reutilizar, reduzir, política dos 3 R's. Nós primeiro temos que reduzir, tentar não consumir produtos que venham, por exemplo, embalados, cuja a embalagem não se consiga descartar, ou não se consiga mais tarde reciclar. Eu ainda sou do tempo em que os meus pais, por exemplo, iam comprar o azeite e levavam a garrafa do azeite. Chegavam à mercearia e o homem lá dava a bomba e enchia a garrafa de azeite. Isto realmente é o ideal neste momento. Porque nós temos, por exemplo, um problema gravíssimo com os lixos. Eu não sei se sabem, mas no ano 2050 vai haver mais plástico nos oceanos do que peixe. Isto é gravíssimo. Neste momento, aliás, isso foi alvo de uma aula que eu dei, eu mostrei aos nossos alunos zooplâncton, que é os animaizinhos pequeninos que estão no início da nossa cadeia alimentar nos oceanos, que já consomem fibras de plástico. Quer dizer que essas fibras de plástico vão entrar na cadeia alimentar e nos vão afetar. Portanto, se nós não tomarmos as medidas corretas hoje, mas temos de ser todos nós, na área da educação, na área do investimento público, na área das diretrizes políticas que são tomadas, se isso não acontecer, mais tarde o problema virá a ter connosco. Isso já está a acontecer. Por exemplo, algo muito importante que o professor Pablo citou há pouco foi, digamos que o abate das matas ciliares. A mata ciliar é aquela mata que se encontra a proteger o rio e que serve não só para, digamos, ajudar a fornecer água ao rio, mas também para proteger as margens, evitando o assoreamento. Isso é algo que se destrói com muita facilidade. É preciso uma política de planejamento urbanístico, por exemplo. É preciso trabalhar muito e muito coordenadamente. Portanto, isto é um problema muito mais abrangente
tanto que é tão abrangente que a ONU, a Organização das Nações Unidas, editou a Agenda 2030, que são os objetivos que nós temos que cumprir até essa data, mas realmente, se alguns objetivos nós já estamos dentro, há outros que estamos muito longe, em forma global. E nunca nos podemos esquecer. Nós podemos tratar da nossa região, aqui do Seridó, de Caicó, sem dúvida nenhuma, mas todos os problemas abrangem todo o mundo. Eu, quando digo todo o mundo, é todo o planeta. Quando há uma contaminação, a contaminação não conhece fronteira. Nunca se esqueçam disso. Agora, professor, por que é tão difícil, por exemplo, os nossos gestores, e eu me refiro aqui ao Seridó, abraçar, né, projetos como esse, por exemplo, de recuperação das matas, né, preservação dos leitos do rio? De repente são projetos que não interessam, por exemplo, para a gestão, acaba não dando voto, né, proteger o meio ambiente geralmente não gera voto. Eu pergunto isso porque, se você observar, a estrutura que se dão, por exemplo, as secretarias de meio ambiente são mínimas, né? Muitas vezes o meio ambiente é o quê? É uma pastinha ali ligada à agricultura, ligada a outra pasta. Então, essa falta de atenção reflete o interesse que os gestores têm pelo meio ambiente? Eu penso que muitas vezes, por aquilo que eu tenho observado, e repare, eu estou no Brasil há 8 anos, embora já tenha vindo cá várias vezes, mas naquilo que me dá a observar, passa-se um pouco o que se passou na Europa aqui há uns anos. Ou seja, se você fizer um hospital, toda a gente vê. Se fizer uma rede de saneamento, como fica enterrada, ninguém vê. Então isso parece que não dá votos. E esse é um dos problemas. É a forma como a população encara a votação e encara colocar alguém que os vai representar. Tem que perceber que tem que colocar lá representantes que estejam esclarecidos, que estejam educados e que não se vendam por qualquer coisa. Isso é essencial. Depois, isto não quer dizer que todas as pessoas que têm a responsabilidade na gestão do país não percebam do que é que estão a fazer. Não é isso. Há gente que rema contra a maré. Eu vi, por exemplo, na aprovação do Código Florestal, quando houve esse debate em Brasília, eu reparei que havia lobbies muito fortes que impediram que as leis fossem feitas de outra forma. Por exemplo, quando eu ainda agora falei nas matas ciliares, todos os cientistas dizem que devem ter pelo menos 50 metros para cada lado do rio. Isto é, a mata ciliar é aquela faixa de árvores que protege o rio de um lado e do outro. E no Código Florestal está 15 metros. 15 metros não, é impossível, não há hipótese. Por exemplo, a proteção de nascentes. A nascente deverá ter no mínimo 50 metros de mata à sua volta. No Código Florestal estão 10 metros. Quer dizer, não se protege nada com 10 metros. Então é preciso que a comunidade política, ou quem faz as leis, comece a ouvir os cientistas. Da mesma maneira que nós ouvimos o médico, consultamos o médico quando estamos doentes e confiamos no médico, os políticos têm que começar a confiar nos cientistas. É gente que é paga para trabalhar e para desenvolver esse trabalho. O país está a pagar para eles desenvolverem trabalho. Então, quando chega um momento, ninguém os ouve. Então, isso parece-me, a nível global do país, parece-me realmente um problema. A nível local, honestamente, eu ainda não falei com uma grande parte dos políticos para eu poder ter uma ideia, mas aqueles com quem eu falei, terão talvez um ou outro, não têm consciência do que é o ambiente. E, muito sinceramente, eles estão preocupados em eleições e em votos, não naquilo que é importante. Okay, é um pouco como eu digo aos meus alunos: vocês preocupem-se em aprender, não se preocupem em tirar nota. A nota virá com os vossos conhecimentos, mas a gente continua a preocupar-se só com a nota em vez de aprender.
Se bem que a nota é importante também, né? É o mais importante, mas nós estamos a avaliar quem tem conhecimento e como ele aplica esse conhecimento. Com certeza. Já já Então, o Marcos, Pois não, Pablo. só complementando aí a fala do professor Antônio, muitas vezes há uma vontade política, né, de se fazer realmente algo pelo meio ambiente, mas a gente sabe que hoje tudo é sistêmico, né? Então, o município depende do Estado, o Estado depende do governo federal, e aí há muito entrave no que se refere a isso, a essas ações. Por exemplo, eu li nos últimos dias aí que um dos entraves para o desenvolvimento, para a instalação do aterro sanitário daqui do Seridó é justamente a cooperação do governo do Estado, né? Então, há uma força positiva no sentido de querer fazer, mas, por outro lado, há uma força também impedindo ali, não é? Então, a questão de recursos também impacta muito, né? Na verdade, não é uma coisa, digamos, isoladamente, mas é um conjunto de coisas que contribuem para que as ações de preservação ou de sustentabilidade não tenham continuidade. Ok. Na verdade, professor António Machega, peço desculpa interromper, na verdade, nada disso impede que nós não continuemos a fazer um trabalho local. Portanto, nós podemos desenvolver o nosso trabalho de certa forma, não é sem problemas, mas com alguns problemas, mas isso até nos dará força para continuar, porque nós temos de trabalhar onde é necessário. Onde tudo já está feito, não precisa de trabalho, é só manutenção. Ok, já já eu volto aí para conversar com os professores, né? Deixa eu trazer aqui o bom dia da Elaine Barbosa. Elaine, seja bem-vinda aqui ao nosso Sistema Rural de Comunicação. Me fala um pouco da sua experiência, do projeto que você desenvolve aí junto à Faculdade Católica Santa Teresinha como aluna. Bom dia, Elaine. Bom dia, olá a todos. É um eco em defesa da natureza, né? A gente vem com os projetos trazendo essa conscientização ambiental, que é algo muito importante. Frisa aí que o professor Pablo falou, que realmente essa questão ambiental está muito assim dentro da educação, desde pequenininho, as pessoas não olharem para esse lado, não assimilarem isso desde cedo, que não é trabalhado. Mas dentro do nosso projeto, a gente vem trazendo, sim, nessa semana aí do meio ambiente, não só para a semana do meio ambiente, mas para a gente trazer para a vida da gente, para o dia a dia da gente. São regras básicas, coisas muito fáceis que tem para você fazer, como economizar energia, né? Você está num ambiente que você não está usando uma sala, desligue a luz quando sair, reutilizar a água, por exemplo, a água da chuva para lavar uma calçada, para lavar um banheiro. São projetos muito importantes dentro de perspectivas que você pode fazer pelo nosso meio ambiente, né? Esse equilíbrio, trabalhar essa união do homem com o meio ambiente para a gente poder equilibrar o nosso ecossistema. A gente sabe que nós precisamos disso para o nosso planeta ter continuidade e podermos dar ótimas vivências para as gerações futuras. A gente precisa trabalhar isso desde cedo, precisa ter essa conscientização, que é muito importante desde já, agora e sempre, a gente trabalhar dentro disso. Então, os projetos são para isso, dando dica, estão nas redes sociais, que são ferramentas que são de grande tamanho, hoje em dia, que tem um alcance muito grande, que vale muito a pena ser usado e levado a cada cantinho. E a gente precisa, sim, ter essa conscientização, não só global, mas local, como disseram, desde já, aqui, começa de um pouquinho, que a gente chega lá, com certeza, de uma forma bem equilibrada para o nosso ecossistema. E você já tem usado algumas práticas nesse sentido, por exemplo, uma campanha nas redes sociais de conscientização? Sim, são coisas que eu gosto muito, que eu pratico, para o meu dia a dia mesmo, né? Porque eu tiro assim pela água, por exemplo. Você pode pegar a água, que são coisas que eu sempre faço. A gente sabe que a gente está numa região, agora a gente está no período que está chovendo mais, né? Mas são coisas que eu vou fazendo no dia a dia mesmo. São questões que eu posso agregar no meu dia e não fazer só por um tempinho, não, para a vida toda, porque dá para a gente fazer isso. Essa consciência sendo trabalhada, a gente colocando uma integração social, educacional em relação ao meio ambiente, integralizar o homem, fazer essa junção, é importante demais, porque você faz não só agora, no dia a dia, você acaba levando tanto para você repassa para um colega, e as redes sociais estão aí. Faça o uso benéfico de uma forma correta, saudável, para a gente trazer esse equilíbrio para o nosso ambiente.
Ok, e você, Frank, qual o projeto que você vem desenvolvendo junto à Faculdade Católica Santa Terezinha? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Primeiramente, bom dia, né, Marcos, professor Antônio, Pablo, minha colega Elaine. Bom, a gente está desenvolvendo um projeto, né, que, como já foi falado no início, que é sobre a conscientização do meio ambiente, né, pelo fato de a gente estar vivendo essa semana do meio ambiente, né, se não me engano, amanhã é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né. Então, assim, é de extrema importância, principalmente aqui na nossa região, a gente vê casos aí, né, como a questão do seu vídeo lá do lixo, né, nas beiras de rios. E eu acredito assim que falta, né, como já falado, a reeducação com questão do meio ambiente. E acredito eu que também falta um pouco digamos, de cobrança, né, da população, porque a gente vê tipo, reclamar é diferente de você cobrar, né? Então, as pessoas elas meio que reclamam porque tá ali 2 semanas sem coleta de lixo, mas elas não ligam para cobrar realmente do poder público essa questão ambiental, do meio ambiente, né? E, assim, junto com a disciplina de gestão ambiental, né, que o professor Pablo, a gente está desenvolvendo algumas dicas, né, que inclusive estão sendo postadas lá no Instagram da faculdade, né? E em casa mesmo a gente tem aquelas práticas, né? Por exemplo, eu aproveito muito a questão da chuva, né? Então, assim, quando começa a chover, a primeira coisa que eu faço é botar carro, moto para fora, tudo para lavar, já aproveito a água da chuva. Lá em casa a gente, por exemplo, tem 2 caixas d'água, uma de 1.000 litros e uma de 500, né? Então a gente utiliza a chuva, né, para água, inclusive para, por exemplo, lavar a casa e outros afazeres. Então, assim, são ótimas dicas aí para a reeducação ambiental, né, para as pessoas. Infelizmente, eu acredito que também falta um pouco de empatia, né. Eu já cheguei a ver casos de, por exemplo, eu moro perto de uma passagem molhada, né, que a gente chama aqui em Caicó. Então, eu já vi casos de pessoas jogarem, em tempos de chuva, as pessoas jogarem um lixo, né, para que a água, né, escorra todo esse lixo, né. Como geralmente está chovendo, a água está muito forte, e aí, nessas passagens molhadas, elas vão levando lixo até diretamente para o rio. E as pessoas meio que jogam isso, elas não têm uma certa empatia, porque você vai deixar de poluir ali perto da sua casa, né, jogar no rio, e provavelmente o rio vai levar para outros lugares, né, da cidade. Então, assim, eu acho que falta uma reeducação ambiental, né? Eu acho que falta cobrança, né, por parte da população, e acredito que mais políticas públicas, né, relacionadas a isso, a questão da conservação do meio ambiente. O Frank falava agora há pouco essa questão, por exemplo, de que mora perto de uma passagem molhada, as pessoas acabam jogando lixo, acha que vai prejudicar somente as pessoas que moram ali, quando na verdade prejudica muitas pessoas. E nós temos aqui em Caicó um exemplo prático disso, que é o Rio Barra Nova, um rio que corta a cidade, né, corta 5 bairros da cidade, e infelizmente está totalmente morto, além de morto, agredido constantemente pela população. Eu pergunto aos professores Pablo e também ao Antônio, né? O que é que a ciência nos ensina? Como é que a gente pode, por exemplo, salvar um rio como o nosso Barra Nova, de acordo com os ensinamentos da nossa ciência, professor Pablo? Então, a gente precisa, antes de mais nada, se preocupar com esses recursos naturais, antes que eles atinjam essa situação, né? O Rio Barra Nova, para quem é caicoense, sabe que são muitos anos já de digamos assim, exploração inadequada, né? Os esgotos jorram para dentro do rio. Então, do ponto de vista assim, da administração, por eu não ter uma formação específica na área, eu não saberia lhe dizer que procedimentos nós poderíamos implementar, digamos assim, tecnicamente, para recuperá-lo. Mas eu sei que, pelo estágio em que o rio se encontra, penso eu que deva ser algo um pouco mais difícil de se fazer. O professor Antônio é que poderia dar digamos assim, uma luz para a gente aqui em relação a esse ponto. Pois não, professor. Eu posso dar uma chega. Bom, para isso tem que haver o tratamento dos esgotos. Tem que haver uma estação de tratamento de esgotos, para que se deixe de lançar o esgoto diretamente no rio. Depois, o rio, a pouco e pouco, vai recuperar, porque a natureza tem capacidade para fazer recuperação.
exceto em alguns casos em que tem que ser ajudada, mas nós não poderemos é continuar falamos no esgoto, mas falamos também no lixo. Então, o que é que se terá que fazer? É avançar com o planejamento urbanístico, para já, provavelmente, fazer uma estação de esgotos de modo a que, e uma rede de recolha de esgotos, pode ser uma, pode ser duas estações, depende muito dos casos, depende das cidades, da topografia, enfim, há uma série de fatores dentro da engenharia que têm que ser analisados. Depois, fazer uma estação de tratamento de água, mas uma estação de tratamento de água que efetivamente trate. Da mesma maneira que uma estação de tratamento de esgotos deve também tratar, provavelmente com um sistema anaeróbio, depois passando por sistemas aeróbios, enfim, isso dependerá da tipologia da água que estivermos a tratar. E, finalmente, ter um sistema de tratamento de resíduos. Aquilo que o Franco há pouco disse é extremamente importante. Muita gente reclama, mas pouca gente cobra. E isso realmente é assim mesmo, as pessoas têm que cobrar, mas têm que ser responsáveis. Nós não podemos estar a cobrar sem fazer o que é correto. Então, a educação ambiental vai ajudar as pessoas a fazer o que é correto, mas depois, repare, não tem lógica que nós ensinemos às pessoas a separar os resíduos em casa e depois vem um caminhão e junta tudo e leva tudo para o aterro. Isso não é lógico. Então, conforme eu disse há pouco, são uma série de medidas que têm que avançar ao mesmo tempo, umas das outras. Educação ambiental, infraestruturas, legislação. Isso e demorará algum tempo a ter resultados. Quanto ao rio, propriamente dito, o rio, de certeza absoluta, se não lançarem esgoto continuamente para o rio, ele recuperará, porque existem micro-organismos que fazem a limpeza do rio. Reparem, a água existe há milhões de anos. Nós estamos a usar sempre a mesma água. Quem filtra a água são os solos, a biosfera. Portanto, o planeta tem formas próprias de fazer a filtragem dessa água. Agora, o que está a acontecer é que nós estamos a forçar muito, estamos a estressar esses sistemas e qualquer dia vai haver uma ruptura. Ou seja, qualquer dia, infelizmente, toda a população vai pagar esse prejuízo, essa fatura, ou nós já estamos pagando essa fatura? Neste momento já estamos pagando essa fatura. Se vocês repararem, à escala global tem havido nos últimos anos cada vez mais doenças. Aliás, este codevírus vem na sequência de um tipo de vírus que existe já há alguns anos na natureza, mas que, segundo se julga, os cientistas, passou para o humano por consumo de carne de animais selvagens, principalmente carne de morcego. Então, essa é uma prática que começou a existir por falta de um desequilíbrio alimentar, por falta de alimentação naquela região da China e que depois continuou numa prática corrente nos dias de hoje. Portanto, à medida que nós vamos agredindo o planeta, à medida que nós vamos agredindo o meio ambiente, digamos que nós iremos ter o retorno daquilo que fazemos ao meio ambiente. Isso aí não há dúvida nenhuma. Eu dou-vos só mais um exemplo, por exemplo, no Rio de Janeiro. Toda a gente sabe, ainda antes desta pandemia, houve aquele problema imenso da água de consumo no Rio de Janeiro. Porquê? Primeiro, a estação de tratamento de água é desatualizada. Depois, eles já não estão a fazer a captação de água, estão a fazer a captação de esgoto. Porque todo o Rio de Janeiro não trata o esgoto, ou lança o esgoto para aquela região e eles fazem a captação. Então, não há estação de tratamento de água que consiga suportar isso. Isso é prova de tudo aquilo que nós estamos a fazer está a vir em nossa direção, está a trazer o retorno. Aquilo que eu disse há pouco, os plásticos que nós consumimos e não cuidamos deles,
neste momento já estão a entrar na cadeia alimentar, com problemas para a nossa saúde, porque os plásticos podem ser cancerígenos, contêm elementos cancerígenos e não são. Eles conseguem captar em determinadas situações elementos que são cancerígenos, no caso dos biosfenóis. Pablo, e como é que é esse perfil do novo aluno que está se formando, por exemplo, no curso de administração e que já sai, inclusive, com esse entendimento, né, de gestão ambiental? Facilita bastante. Esse é o novo perfil, por exemplo, de um administrador, alguém que é consciente também da importância que tem, por exemplo, o meio ambiente? Sem dúvida nenhuma, Marcos. A gente sabe a importância das atividades econômicas. Nós reconhecemos a importância de todas as atividades econômicas. Agora, é preciso que as atividades econômicas elas se desenvolvam, mas que, paralelamente a isso, elas possam se desenvolver de forma sustentável. Né? Então, no curso de administração, nós trabalhamos no perfil dos nossos alunos que nós precisamos entender que esse desenvolvimento organizacional, né, empresarial, muitas vezes, precisa vir junto com práticas sustentáveis. E aí a gente tem trabalhado no aluno alguns conceitos como o ciclo de vida do produto, sistema de gestão ambiental. Então, normas e leis que tratam do meio ambiente, como a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o Código Florestal, dentre outras, a própria Constituição, né, que é a referência de tudo, é o começo de tudo. Então, a gente busca deixar esse aluno preparado e consciente para que, se uma vez ele for empreender ou assumir a gestão de uma organização potencialmente, digamos assim, poluidora, que ele tenha essa consciência que é papel também nosso, enquanto gestor, desenvolver, mas desenvolver de forma sustentável. Então, aí a gente trabalha diferentes conceitos, né? A importância de reduzir, a importância de reutilizar, a importância de reciclar. Nós trabalhamos também muito no perfil do nosso aluno, o tripé da sustentabilidade, que é o desenvolvimento econômico, social e ambiental ao mesmo tempo. Né? Alguns cientistas têm incluído nesse tripé da sustentabilidade outras variáveis, a variável cultural, por exemplo, é uma outra variável inserida. Então, a gente tem sempre buscado trabalhar, né, com a educação ambiental, inserindo a educação ambiental no rol de temas que são tratados na administração. Né? E a gente tem, claro, uma área de gestão que é a gestão ambiental, né, que se refere a um conjunto de práticas que as organizações adotam para que possam mitigar os efeitos, né, causados por seus processos, né, sejam processos produtivos, de comercialização, ou até processos administrativos. Ok. Elaine, o Frank colocou para a gente já alguns exemplos de como ele vem, por exemplo, praticando no seu dia a dia o aproveitamento da água, né? E você, o que é que você tem colocado no seu dia a dia de aprendizado, por exemplo, que envolve como aproveitar melhor a água, a coleta do lixo, também a redução do consumo de energia? Olha, assim, não somente a questão da água da chuva, né? Como a gente tem a questão do ar-condicionado, aquilo ali é uma água que você pode utilizar, né? Ao invés de você gastar uma outra água, fazer um outro desperdício de água, por que não? Você pode trabalhar regando plantas, né? Eu, por exemplo, gosto muito de pegar, ao invés de jogar o lixo fora, como casca de batata, dos alimentos, eu faço compostagem, porque eu gosto muito de plantar, então, como eu tenho horta, eu trabalho nesse processo para não agredir o solo, e ao mesmo tempo eu faço aproveitamento dessas cascas, né, trabalhando ali no solo, que é algo que é muito útil, que a gente pode fazer no dia a dia, são coisas pequenas que a gente pode fazer, que já mudam, que você pode ter essa consciência dessa questão ambiental. Por exemplo, canudinho, né, há muitos canudinhos que são descartáveis, eu até falei um trabalho do professor Pablo sobre isso. Eu, por exemplo, tenho o meu,
Hoje em dia, eu já não utilizo mais esse descartável, porque a gente sabe que ele não é biodegradável e que ele vai machucar, vai danificar o meio ambiente, vai poluir. Então, eu já uso o meu, para onde eu vou, eu levo ele, carrego ele, para quando precisar ele estar ali. Eu acho que são pequenas medidas que a gente pode ter, né? Ter essa consciência, sim, trabalhar essa consciência, com pequenos atos que você pode fazer no seu dia a dia mesmo, que vai, com certeza, ajudar a você a trabalhar essa questão de relação meio ambiente e preservar, né? De trazer esse convívio melhor com o ambiente, homem e ambiente, que eu acho que são umas questões que andam juntos, mas que você precisa ter o equilíbrio, precisa praticar, não só falar, praticar, fazer, ter ação. São coisas que a gente está no dia a dia da gente, que a gente pode com certeza fazer, e eu estou optando, sim, por essas questões, e estou trabalhando isso, e só quero crescer mais nessa área aí. Com certeza, né, Frank? E o que é que a gestão ambiental fez, por exemplo, mudar na sua visão? O que é que você via mais ou menos antes? O que é que você entendia por meio ambiente? E hoje, graças a esse curso, né, você conseguiu, por exemplo, rever os seus conceitos? Bom, a primeira coisa que eu aprendi é olhar para o futuro, né? A gente, como futuros administradores e gestores de empresa, a gente sabe que a cada dia que passa, a cada ano que passa, né, esses recursos naturais vão se tornando escassos, né? Então, o que eu tenho aprendido com a questão da gestão ambiental é a gente crescer economicamente, porque meio que a gente precisa, né? Mas de forma sustentável. Então, ela ainda citou aí, são pequenas práticas, mas imagina aí se 90% da população mundial fizesse essas pequenas práticas diariamente. A mudança, né, seria para nós. Então, assim, eu acredito que, por exemplo, como o nosso projeto é voltado para o lixo eletrônico, para a questão da água, da energia, né, que tem a ver aqui com o nosso seridó, então eu acredito eu como futuro administrador, por exemplo, de lojas de eletrônicos, eu vou saber, né, futuramente o que fazer com aquele lixo eletrônico, né. Então, assim, eu aprendi a olhar mais para o futuro, né, pensando não só em mim, na minha empresa, mas pensando também no meu próximo, futuros filhos, família. Enfim, eu acredito que a gestão ambiental, ela foca muito isso, né, de você ser sustentável, né, não só pensando em você, mas pensando como ao todo, entendeu? Professor Antônio, portanto, o Frank como a Elaine deram aqui como exemplos práticas tão fáceis, né, da gente fazer no nosso dia a dia. Mas por que é que a sociedade ela tem tanta dificuldade de, por exemplo, colocar isso em prática, né, de costumes tão comuns, tão simples de fazer, como, por exemplo, reaproveitar o lixo, né? Muitas pessoas preferem jogar o lixo no meio da rua. Eu vi alguém aqui falando agora há pouco de que a sociedade, infelizmente, ela prefere responsabilizar, por exemplo, a gestão, porque não faz a coleta de lixo corretamente, do que ela mesma dar uma destinação correta ao lixo. Por que é tão difícil a gente absorver esses conceitos e colocar em prática no dia a dia? Eu acho que deve ser preguiça, falta de hábito, comodidade. Acima de tudo, o homem habitua-se, quando falo homem, espécie humana, habitua-se a determinados procedimentos e métodos no dia a dia, e quando está acomodado a eles, é difícil mudar esses hábitos, porque está na sua zona de conforto. Nós, quando estamos na nossa zona de conforto, pensamos nós, que não temos mais nada que fazer para mudar isso. Principalmente quando é algo que incomoda. É chato de estar já repararam, é difícil estar a separar em casa vidro para um lado, plástico para o outro, papel para o outro. As pessoas não têm essa noção. Não, portanto, eu só vejo, ao longo dos 30 anos que eu já trabalho com isto, só vejo do ponto de vista da pessoa, só vejo essa razão. Muitas vezes nem é por falta de conhecimento. Muitas vezes até têm todos os meios disponíveis. Eu posso lhe dizer que em Portugal morava numa cidade onde faziam recolha seletiva porta a porta. Isto é, segunda-feira recolhiam papel, terça-feira recolhiam vidro e por aí fora. E mesmo assim muita gente colocava tudo no lixo comum.
apesar de terem sido treinados ao longo dos anos, havia ainda gente a resistir. Mas é algo que as pessoas devem saber. E isso, a educação ambiental vai fazer muito, e provavelmente o que irá fazer ainda mais para alterar esses comportamentos é o choque de alguns acidentes ambientais que podem ocorrer por causa disso. Quando as pessoas tiverem essa consciência, eu acho que os métodos, os procedimentos vão mudar. Sabe que é mais fácil mudar uma máquina do que mudar a mente das pessoas. A máquina troca-se, é uma questão de dinheiro, de manutenção, e ela pode ser trocada de um dia para o outro. A mente da pessoa demora anos, demora décadas e gerações. E repare, é muito difícil. Por isso mesmo é que nós temos que colocar todo o nosso esforço ao serviço desta causa. Isto é, temos que fazer a educação, ótimo, mas temos que fazer também o investimento, certo, temos que fazer a legislação, certo, e temos que fazer cumprir, se isto nada resultar, fazer cumprir a legislação. Não há problema nenhum que, se multarmos as pessoas por não, após estas fases todas, após estas oportunidades todas de participarem, continuarem a fazer o que é errado. Não há problema nenhum. Isso tem dado resultados em alguns países. Agora, primeiro vamos passar pelas fases de sensibilização, de educação, de colocar o que é certo no ponto certo, de fazer, e eu estou a falar em termos pessoais e em termos sociais e também do ponto de vista de quem dirige, fazer o que é correto. Conforme eu lhe disse há pouco, não adianta as pessoas fazerem a separação em casa, vir um caminhão do lixo, recolher tudo e colocar tudo no lixão. Pois é. E o que não falta aqui em Caicó são exemplos de que os próprios alunos podem vivenciar na prática. Estaria para fazer umas 10 aulas de campo, né, professor Pablo e Antônio, do como, infelizmente, os nossos gestores aqui do Seridó, eles acabam desrespeitando essas questões ambientais. Talvez fique até a dica aí. Acho que todos os gestores poderiam ter aulas de gestão ambiental com a Faculdade Católica de Santa Terezinha. Frank, é isso. Já imaginou você ter gestores como seus colegas na sala de aula? Exatamente. Tomando um pouquinho a palavra do que o professor Antônio falou anteriormente, né, e respondendo um pouco da sua pergunta, por que as pessoas elas não fazem tanto isso hoje em dia, né? Então, assim, acredito que seja mais por falta de informação, né? Por falta da informação da questão ambiental, né? Porque informação a gente tem, só que é mais fácil, por exemplo, eu ver na internet e aprender, por exemplo, sei lá, fazer comida, fazer um curso de qualquer outra coisa, mas é mais difícil, né, as pessoas elas verem, sei lá, na internet, algo que ensine você, por exemplo, como a Elaine falou, o exemplo dela, utilizar resíduos de frutas para fazer horta. Então, assim, acredito que as pessoas elas não buscam tanto esse tipo de informação com relação ao meio ambiente, né? Deixa-me só dar aí uma chega, peço desculpa. É que mais informação não é formação. E o que nós precisamos é formação. Informação nós temos muito na internet, percebem? O que importa é formar as pessoas. A partir desse momento, as coisas serão mais simples e mais fáceis. Ok, então. Professor Pablo, falando sobre essa questão, por exemplo, a Semana de Meio Ambiente está se encerrando, né? Mas as atividades, elas permanecem, por exemplo, no curso de administração? A gente tem buscado, Marcos, estabelecer uma agenda constante de eventos na área do meio ambiente. E aí a gente está com esses projetos agora, não é, em virtude da Semana do Meio Ambiente, mas eu venho já há alguns dias, para ser mais preciso, desde o início do semestre, eu e o professor Antônio, nós estamos discutindo, junto com a direção, alguns projetos com maior continuidade para serem desenvolvidos, né? Projetos que envolvem, por exemplo, a caatinga, não é? Que a gente sabe que é um bioma já ameaçado, a gente tem aqui no Seridó alguns focos já de desertificação,
Então, a gente pretende trabalhar isso de uma melhor forma. Existe também o problema, aquele problema que foi abordado por você nas redes sociais, em relação ao descarte do lixo nas margens dos rios. Então, nós temos discutido algumas coisas e, infelizmente, por motivo da pandemia, nós não tivemos como implementar. Já estivemos dialogando com entidades do governo, né, no sentido de estabelecermos parcerias e, a partir disso, também desenvolvermos ações conjuntas, né? Mas isso não teve efetividade porque nós estamos vivendo esse momento de caos na saúde e não tivemos como dar continuidade. Mas a faculdade ela tem se preocupado muito com a questão ambiental e a questão ambiental já faz parte da agenda de discussões da faculdade. O que nós precisamos agora é amadurecer as ideias que nós temos, né, e colocá-las em prática em um futuro breve, assim que for possível. Ok, deixa eu fazer uma pergunta aqui para a Elaine e para o Frank. Elaine, por que você escolheu o curso de administração? Você já é administradora? O que é que você pensa, por exemplo, qual a contribuição que o curso vai dar para a sua vida? Com certeza é uma área que eu gosto muito, né? Eu, na verdade, fiz bem antes um curso atrás de Química Industrial e quando comecei a fazer o curso de administração, achei assim que talvez não fosse uma coisa que tivesse muito a ver com a minha pessoa. Mas a gente não pode pensar dessa forma. Quando eu comecei a entrar mesmo no curso e ter acesso às matérias que são dadas, são coisas muito gratificantes e que, com certeza, vão desenvolver a minha pessoa, não só como pessoa, mas como profissional, né? Desenvolver minhas habilidades, conhecimento. E é algo que eu gosto muito e quero cada vez mais me aprofundar e requerer todo esse conhecimento. Eu acho que é muito importante o ser humano estar nessa constante evolução, né? De aprendizado, de conhecimento, né? De desenvolvimento. E isso é muito para a gente fazer. Então, é muito importante para cada ser humano, para cada pessoa, como profissional, como pessoa, ter isso, essa base para a vida. Então, o curso de administração, eu sou muito grata, estou muito feliz no curso que estou fazendo, estou, sabe, gostando demais e sou muito grata por tudo que está acontecendo, pelos professores, pelas matérias, pelo aprendizado que estou tendo, pelo conhecimento que estou alcançando, e eu sei que só tenho mais a ganhar com tudo isso, e grata desde já para todos aí. E você, Frank, qual a contribuição que você acha que o curso vai dar no seu caminhar? Bom, acredito que a contribuição mais importante, né, que é o crescimento profissional. Eu sempre gostei de empreender, né, eu já trabalhei em empresas privadas, mas sempre buscando crescimento dentro da empresa ou fora dela. E eu sempre tive vontade de querer, né, abrir uma empresa voltada para a questão do design, né, que aí a gente tem uma agência, eu com meu sócio Cristiano, que você já conhece muito bem, a CF Consultoria. E eu acredito que o curso, né, ele vai me dar todas essas informações para que eu preciso, né, para o crescimento da minha empresa. Ok. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, tanto ao professor Antônio como ao Pablo, para a gente encerrar aqui o nosso programa. Caicó tem o privilégio de ter, por exemplo, várias universidades, né? Vários cursos que, inclusive, tem muitas contribuições a dar, por exemplo, para os nossos municípios, para as nossas gestões. E eu percebo que há uma crítica, uma reclamação recorrente, por exemplo, já conversei com alguns professores da UFRN, da própria UERN, de que os gestores não procuram, por exemplo, as nossas universidades para, por exemplo, dar uma consultoria, aproveitar um projeto que possa beneficiar a nossa região. Essa mesma coisa acontece na Faculdade Católica Santa Terezinha, e por que é que vocês acham que, por exemplo, é tão difícil para os nossos municípios recorrerem a esses projetos tão interessantes que são discutidos e desenvolvidos pelas nossas universidades? Marcos, realmente há essa preocupação também da nossa parte. Eu tenho me esforçado nos últimos anos, enquanto professor e também coordenador do curso, tenho me esforçado para
criar uma ligação mais forte, estabelecer uma ligação mais forte entre o curso e também a classe empresarial do município, tanto que alguns eventos a gente tem realizado nesse sentido, de aproximar a classe empresarial da academia, a exemplo do Encontro Seridóense de Profissionais e Estudantes de Administração, que a gente, nesse encontro anual, a gente trata de assuntos que são bem pertinentes ao empresário, né, para que o empresário ele adquira conhecimento técnico e de gestão para conduzir melhor o seu negócio. Então, as aproximações elas têm se dado nesse sentido. Nós temos também desenvolvido alguns convênios com empresas para que os nossos estagiários tenham condições de adentrar nessas empresas e deixar também alguma contribuição. Então, os esforços eles estão acontecendo por parte da faculdade, mas realmente há essa dificuldade, né? Eu não posso, né, dizer aqui que simplesmente é fácil estabelecer essa ligação, essa aproximação. Tem sido difícil, mas a gente tem, na medida do possível, conseguido alcançar os nossos objetivos em relação a isso. E a sua opinião, professor Antônio, o que é que pode ser feito para aproximar mais ainda a universidade, a Faculdade Católica Santa Teresinha, da população e também, por exemplo, dos demais segmentos da sociedade? Bom, eu penso que há várias vertentes. Uma delas é que já foi aqui falada, que é essencialmente a qualidade dos nossos alunos que vão demonstrar aquilo que sabem e conhecem, a forma de trabalhar, à medida que vão saindo para as diversas empresas. Isso é um ponto essencial e isso é um ponto de ligação. Mas depois há outras vertentes, eventuais trabalhos que nós façamos, por exemplo, estamos a pensar, mais uma vez a pandemia nos apanhou de surpresa porque já tínhamos falado com universidades públicas, inclusive de participação em investigação, uma investigação que está a decorrer neste momento aqui na região sobre a qualidade das águas que consumimos, por exemplo. E já tínhamos as coisas mais ou menos alinhavadas quando apareceu esta questão da pandemia e esse projeto foi parado. Mas, de qualquer maneira, nós nunca perdermos, como instituição de ensino e de desenvolvimento científico, nunca devemos perder a noção daquilo que somos e onde estamos. Nós temos que perceber exatamente para quem trabalhamos. E nós trabalhamos para a sociedade que existe, com as características que existem aqui na região. Então, se nós continuarmos, principalmente, este é o meu ponto de vista, e repara, eu estou aqui há pouco tempo, eu sou ainda, como se diz, um paraquedista, eu caí aqui há uns meses, mas parece-me, com a experiência que eu já tenho de ensino universitário, principalmente em Portugal, o que nós temos que desenvolver é atividade científica, mas que depois tenha aplicação na prática. A partir do momento em que os empresários e o setor público começar a perceber isso, acho que só não aproveitará o nosso trabalho por má fé, porque de certeza absoluta que vão aproveitar. Mas eu quero deixar, essencialmente, é muito importante nós formarmos bem as pessoas que saiam bons técnicos de administração, bons gestores. Se isso acontecer, de certeza absoluta, começamos a ter maior credibilidade nos setores. Ok. Elaine, obrigado pela sua participação. Que mensagem você deixa para quem está em casa, nos ouvindo e também nos assistindo através das nossas redes sociais? Obrigada a você, obrigada pela participação e oportunidade de poder, trazer falar um pouco sobre a questão do meio ambiente, não só hoje, nessa semana, mas que a gente possa levar para a vida e ter essa consciência, sim, que preservar é muito importante, é um equilíbrio que a gente precisa para o nosso ecossistema e que cada um pode fazer a sua parte, um pouquinho que seja, já é um começo, porque equilibrando tudo isso, a gente forma um conjunto e coisas boas com certeza irão acontecer e gerações futuras poderão aproveitar. Obrigado, Franco, pela sua participação.
Primeiramente, obrigado, né, Marcos, pela oportunidade de estar aqui, né, debatendo. E a palavra que eu deixo, né, é agir, né? Então, assim, a gente tem a oportunidade de agir para o bem do nosso meio ambiente, e a gente tem que focar mais nisso, né? Como eu falei anteriormente, reclamar é diferente de cobrar. Então, assim, a gente tem a total liberdade de cobrar do poder público a questão do meio ambiente, né? Então, assim, a gente, como foi falado aqui, a gente tá deixando algumas dicas, aí Pablo falou, né, citou que provavelmente vai continuar com o projeto, então a galera já pode ir acompanhando nossas dicas, inclusive lá no Instagram da faculdade, né? Esse é um projeto que não só é um projeto do curso do quinto período de administração, né? Então não trata só de mim e de Elaine, né? A gente está aqui representando também os outros colegas da turma, né? Então, como eu falei, então a gente tem que agir, né? E é isso. Ok, professor Antônio, obrigado pela sua participação. Como você mesmo disse, recém-chegado aqui em Caicó, mas já deve ter comido a nossa carne de sol, experimentado o nosso queijo de manteiga, né, professor? Que mensagem você deixa aí para quem está nos ouvindo agora nesse momento? Eu é que agradeço, muito obrigado pela oportunidade que nos deram. É sempre reconfortante saber que o nosso trabalho também é reconhecido. Quero agradecer a todos e espero que aproveitem alguma coisa daquilo que foi dito aqui, e todas as pessoas que nos estão a ouvir, aproveitem. Se ficaram com dúvidas, venham até nós esclarecer. E é bom quando nós temos dúvidas, porque isso quer dizer que estamos a evoluir. Ok, professor Pablo, você já é de casa, inclusive, né? Sabe que pode contar sempre aqui com o nosso Sistema Rural de Comunicação, e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade, professor. Eu só quero agradecer, Marcos, por mais uma vez, você está aberto, né? A Rádio Rural está aberta para essa discussão. A gente sabe que é um tema importante para a nossa região, diante de todos os problemas que ela enfrenta. E, por último, eu gostaria de deixar, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, assistindo, que é importante você que está em casa conferir as redes sociais da faculdade, especialmente o Instagram, né? Faculdade Católica ST, e conferir lá as campanhas de educação ambiental que a gente tem desenvolvido. Nós temos aí coleta seletiva, consumo de água, energia elétrica, e a gente traz também dicas de como as pessoas podem, por exemplo, fazer sua coleta seletiva, como as pessoas podem descartar o seu lixo eletrônico, inclusive sugerindo entidades aqui de Caicó que podem receber esses materiais, né? Porque a nossa preocupação não é só conscientizar, mas também mostrar um caminho para que as pessoas consigam realmente praticar a educação ambiental. Então, muito obrigado a você, Marcos, e a Rádio Rural por nos acolher.